Olá, amigas e amigos, bem-vindos a mais uma das nossas conversações, hoje com a presença especial do José Dirceu, do José Márcio Rego, também para acompanhar a gente aqui nas perguntas, né, fazer uma conversa aqui com o José Dirceu, que já foi deputado tanto estadual quanto federal, também já presidiu o PT, foi ministro da Casa Civil, e hoje atua como uma pessoa que está muito presente no debate público político, né? Muito importante, e é um prazer, uma honra recebê-lo aqui no canal. Muito obrigado, Zé Dirceu, e vou passar, como tem sido nas nossas últimas conversas, né, ao querido José Márcio Rego para fazer uma primeira pergunta, e depois a gente vai conversando, né? O público também pode ficar à vontade para colocar coisas no chat aí, em algum momento a gente pode escolher uma outra pergunta para vocês participarem aqui também do debate. Zé Márcio, contigo, boa tarde. Obrigado, Caio. É uma honra, ministro, ter você aqui no canal do Caio. Eu fui companheiro do Zé Dirceu num curso, 2 cursos, na PUC, análise do processo revolucionário, era com o Florestan Fernandes, e com o Paul Singer, era estudo de problemas brasileiros, mas era economia brasileira. E o Zé Dirceu, desde dali, não era colega, era professor, a gente aprendia com ele as intervenções, inteligentíssimo, um dos mais preparados políticos da história política brasileira. Eu queria fazer uma primeira pergunta, ministro. Poucas pessoas no Brasil conhecem tanto a América Latina como você. Se você pudesse fazer um adornamento, porque mudaram algumas coisas, não é? E se você pudesse fazer um breve retrospecto do como é que está, e as perspectivas do Brasil no relacionamento com os irmãos da América Latina. Obrigado, ministro. Uma honra você estar aqui. Prazer é meu, Caio. Agradeço muito essa oportunidade. Sempre é uma alegria revê-los, rever o Zé Márcio, meu xará, aliás. Aliás, aprendemos muito com o Florestan Fernandes e com o professor Paul Singer, né? Eu, inclusive, sempre fui agora no 43º aniversário do Movimento Sem Terra, e a escola chama-se Florestan Fernandes, que é uma senhora escola, né? Aliás, devia ser elevado à universidade pela qualidade do ensino. E instalações lindas, né? Lindas instalações, né? Construída por eles mesmos, pelas mãos deles mesmos. Veja bem, talvez nós não tenhamos consciência no Brasil ainda do que vem acontecendo na nossa América do Sul e América Latina. América Central, uma situação gravíssima, principalmente pela questão do narcotráfico e da imigração, né? Honduras, El Salvador, Guatemala, El Salvador, pelas questões de segurança, por causa da atuação do narcotráfico, e também pelo caráter do governo, que agora vai ser reeleito. Panamá e Costa Rica se diferencia, e a República Dominicana ali no Caribe ao lado, mas tem o Haiti ao lado também, que é um desastre humanitário. O México, sobre a presidência do André López Obrador, e agora a prefeita da Ciudad de México vai sucedê-lo, ganhou a prévia do ex-ministro de Relações Exteriores dele, o Marcelo. O México tomou rumo. Eu fui ao México, fiquei muito bem impressionado, porque o México hoje recebe 35 milhões de turistas, 50 milhões de dólares dos imigrantes, deve receber de investimento externo e parecido, né? Exporta quase 400 bilhões de dólares para os Estados Unidos, quase 400 bilhões de dólares, tá? Canadá e Estados Unidos, né? Tem uma economia que eu vi no norte, né? Em Jalisco e em León, né? As 2 cidades, Monterrey e Guadalajara. Guadalajara me impressionou pela cultura, pelas livrarias, pelas praças com esculturas lindas, uma cidade milionária, pela estrutura de institutos tecnológicos, de ensino técnico, e pelo desenvolvimento.
Lógico que o México, como todos os países, tem muitas contradições. Mas tem uma questão que me preocupa muito, que é essa questão do narcotráfico, porque parece que é um assunto brasileiro, sul-americano, no mundo todo. Se você olhar o Porto de Marselha, os portos da Croácia, Zagreb, se você ver os problemas que hoje tem nos países escandinavos com relação ao narcotráfico, às máfias, é um problema mundial. Né? E as políticas de guerra ao terror estão falidas. Os americanos impulsionaram desde a era Reagan, todos nós lembramos ainda da cena do Reagan com a sua esposa, Nancy, se não me engano, né? Iniciando a campanha da guerra contra as drogas, que faliu. Nós temos um quadro na América do Sul contraditório. Grandes insurreições e levantes populares na Colômbia, no Equador, no Peru, no Chile, que levou, inclusive, à vitória da Constituinte, depois foi revertido no plebiscito sobre a Constituição e agora sobre a segunda revertido de novo. E na Bolívia, que um levante popular mais uma avassaladora votação para o MAS derrotou um golpe militar civil e uma ditadura, né, porque aquilo era uma ditadura, e reinstaurou no governo MAS. Então, se nós olharmos, o que me chama a atenção é que os 3 países que tiveram um processo político e econômico constituintes de um estado de bem-estar social, uma rede de segurança social, o Uruguai, no século XIX, a Argentina, com o peronismo, e nós, desde o varguismo, da CLT, até a Constituição de 88, que é uma grande vitória, uma grande conquista do país, porque tinha uma Constituição democrática e era uma Constituição desenvolvimentista, que depois foi sendo desmontada, começando no governo Fernando Henrique Cardoso, e depois no Temer e Bolsonaro. Mas esses países, de certa forma, por uma distribuição de renda, uma industrialização, com exceção do Uruguai, acabaram se estabilizando institucionalmente, apesar que nós vivemos metade da República em ditaduras, né, até 88. A classe trabalhadora brasileira enfrentou a repressão da guerra de 17, enfrentou, quando da Aliança Nacional Libertadora, que era uma aliança anti-imperialista, agrária, repressão, 6 anos de Estado Novo, 24 anos de ditadura. E o governo Dutra, que foi muito repressivo. O Partido Comunista Brasileiro não se transformou num partido de expressão popular pela repressão, foi obrigado à clandestinidade. E se nós olharmos a nossa classe trabalhadora, ela é muito progressista, porque votou no PTB de 46, 64, no MDB depois de 74, depois da grande vitória de 74, 16 de 21 senadores, 44% da Câmara, e a partir de 89 começou a votar no PT. Então, esses países hoje o Peru vive uma crise institucional permanente, né? O Equador, uma crise social gravíssima, crise nacional, porque lá há um problema. Porque vamos lembrar que a Bolívia, o Peru e o Equador são países bilíngues, praticamente países onde a população de origem indígena, né, que já tem uma civilização, inclusive, elevada na época, né, no caso aí dos Incas, certo? Ela tem um lugar na sociedade, um poder político grande nesses países. Agora, a América do Sul começa, não sei se todos notaram que a nossa ministra Simone Tebet apresentou ao presidente uma nova versão do IRSA, porque o grande problema que está acontecendo é que da Colômbia até o Uruguai, o primeiro investidor é a China, o primeiro destino de exportação é a China. Aliás, esses dias eu li um artigo que também é a Coreia e o Japão, uma coisa, fica falando que vai fazer uma aliança da Austrália, Coreia e Japão para disputar com a China, eu não sei o que eles vão disputar, que se a Austrália também é altamente dependente da China. E a logística do Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, já está se movendo para o Pacífico também. Então, se nós vamos falar de integração, para além do Mercosul, a integração da infraestrutura logística, energética e essa busca de construir, que pelo Fumplata, né, e o CAF, e o BNDES,
e os BRICS e os demais bancos que possam haver em cada país, uma fonte de financiamento para essas iniciativas, para além do BID. Não vou desconhecer o BID e o BIRD, mais o BID, no caso, certo? Que, aliás, tem um brasileiro presidindo. Certo? Eu creio que por aí. E essa questão da migração, do narcotráfico e da Amazônia. Vamos lembrar que, com a transição ambiental e energética, com a crise climática que está aí batendo no Brasil, é evidente a mudança. Eu moro em Vinhedo há 20 anos. Vinhedo tem tornados, a região de Campinas já tem tornados. Não vou nem dizer desses tornados que viram ciclone subtropical que já atingiram o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E as nossas cidades, esse é um grande desafio para os nossos 10 anos, a mobilidade urbana, o problema das áreas de risco, das bacias hidrográficas, dos rios contaminados, das grandes cidades brasileiras, além dos outros desafios. Então, eu vejo que a América do Sul, no caso que é o nosso habitat real, político, geopolítico, né, é por aí que nós podemos. E o nosso presidente e o Brasil têm uma boa relação tanto com o Petro. Aliás, eu vou à Colômbia agora, do dia 1º a 5 de março, para um seminário que eu sou um dos fundadores, junto com o Marco Aurélio Garcia, nosso saudoso MAG, que é aquele diágonos latino-americano do progressismo. Né? Nós fizemos aqui em São Paulo, fui eu que organizei, fizemos no México, em Guadalajara, aliás, que eu fui a Guadalajara, agora vamos fazer na Colômbia. Então, eu vejo dessa maneira, acho que o presidente Lula tem uma liderança junto com o Petros, com o Boric, independente das diferenças políticas, eu tenho a impressão que tanto o presidente do Equador, Novoa, certo? Aliás, o Santi Pena, eu conversei com ele antes de ele tomar posse pessoalmente, tive o prazer de conhecê-lo, aliás, fiquei muito bem impressionado com ele. Ele me disse claramente, acho que repetiu ao presidente depois, que a prioridade dele é a relação com o Brasil e o Mercosul, que é também o habitat natural do Paraguai. Né? O Paraguai e o Brasil têm uma integração muito grande, não é só Itaipu, é o agronegócio, são serviços e próprio número de indústrias brasileiras que foram para o Paraguai, como foram de São Paulo pela Fernão Dias, né? Elas foram também, porque a fronteira brasileira, na verdade, avançou para o Paraná, a Paulista do Café, que depois, com a geada de 75, nós tivemos. Aliás, era minha tese na PUC, viu, que eu acabei fui coordenar a campanha do Suplicy, não voltei para o mestrado de Economia, que é a Eunice Duran, que era a minha orientadora. Como eu vivi no Paraná, as transformações do Paraná depois da geada, que naquela época teve o nome de geada negra, né, porque ela queimou e transformou em pedaços de madeira queimada mesmo, assim. Era impressionante ver aqueles... Mas você chegou a redigir uma boa parte, né? Comecei, porque eu, inclusive, fiz pesquisas no Paraná, porque eu tinha um grande amigo lá, que é um memorialista, um historiador do Paraná, um médico anestesista, que fez residência aqui em Santos, José Alcindo Gil, que me apoiou lá na clandestinidade, estava me ajudando, mas ficou para o passado, né? Então eu vejo assim, vejo que nós podemos e devemos lutar muito pela integração. A integração da infraestrutura e logística e energética e um financiamento, e depois a integração das cadeias produtivas, que vai estar havendo uma reorganização das cadeias produtivas no mundo, né? Não só pela crise da globalização, da financiarização do mundo, né? Como também por causa das guerras, da pandemia e da ascensão da China. E o Brasil tem uma oportunidade, e nós devemos olhar essa oportunidade como uma etapa, quase como se fosse substituição de importações, porque o agronegócio brasileiro depende totalmente dos chips de Taiwan, dos IFAs da Índia e da China, depende dos fertilizantes da Rússia, e importa 40, 50 bilhões, tem um déficit na balança comercial de químicos totalmente desnecessário, fora o setor de evolução e inovação, aumento de produtividade tecnológico, de máquinas de equipamento, da robótica, e outras áreas que o Brasil pode voltar a investir, como a aeroespacial, consolidando, inclusive, um programa que já existia.
Eu sou muito otimista no sentido que nós podemos aproveitar essa janela de oportunidade que abriu no mundo e essa proposta de nova indústria Brasil, certo? Que foi apresentada, certo? É um passo, certo? É um início. Né? Mas eu tenho dito, algum setor produtivo tem que arcar com a acumulação sempre primitiva do capital. No passado. Teu som. Hoje. Não, meu som está aqui. Acho que passou algum. Não sei se foi um carro, passou, mas já voltou. Foi só um. Ou eu bati em alguma coisa aqui. Mas eu estava dizendo, alguém tem que contribuir, né, com a expropriação da sua renda, como foi o caso da agricultura na década de 30, 40, para que o Brasil dê um salto. O Brasil precisa dar um salto. É uma nova marcha, né, para o crescimento, que tem que ser óleo e gás, petróleo e gás. Nós temos nossa propriedade. Todos os países se apropriaram dessa renda centralizada e fizeram grandes avanços de aumento de produtividade, de eficiência e avanços tecnológicos. Né? E o Brasil precisa, porque a mineração e a agricultura pagam, como produção, não pagam imposto. Mas nós temos que cobrar imposto de renda dos proprietários agrícolas, lucros de dividendo, né? Sobre riqueza, patrimônio. E a mineração também, precisa haver uma nova discussão sobre a mineração também, papel de arrecadação, de que ela pode contribuir para isso. Porque cobrar imposto da exportação, cobrar imposto da indústria, nós não podemos, nem da agricultura, no sentido como a Argentina faz, que cobra uma requisição de 31%, 34%, que, aliás, ele acabou não conseguindo sustentar isso agora na reforma. Que ele, na verdade, está fazendo um choque que a metade é aumento tributário, né, o Milei. 2,3% do PIB. Ele falou que cortava o braço se fizesse aumento de impostos, mas o outro é sustentado no fim dos subsídios sociais, do subsídio de transporte, energia, né, água, e também nas pensões, que vai trazer um problema social gravíssimo. Né? E nós já temos experiência desses choques de austeridade, essas tentativas. Não é que o país não cresce, porque cresceu. Eu vivi a dupla Roberto Campos Gouveia, né? Eu vivi. Otávio Gouveia. Eu vivi. Vivi o desemprego, o arroz salarial, o choque, mas o Brasil cresceu, concentrou renda, criou as grandes cidades, toda a pobreza nas periferias, tudo, mas o país cresceu, né, no primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento. Aliás, as pessoas esquecem que a ditadura fez o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, depois fez o segundo. O segundo criou a indústria de química e a indústria de base brasileira, a indústria pesada brasileira, certo? E o primeiro criou a infraestrutura do país de energia e telecomunicações, além dos objetivos militares da Transamazônica, mas veio o Proálcool. E esquece também que o Juscelino fez o plano de metas, né? E que o Getúlio fez o aço e a energia. Aí fala que o Estado não pode participar da atividade econômica. É algo inacreditável que um país que cresceu basicamente pela intervenção estatal, aliás, nós fizemos um PROER, né? O Estado também salvou o sistema financeiro bancário, né? Agora diz que não pode ter política industrial, que o Estado não pode. Essa coisa é algo inacreditável. Mas é isso. Vai lá, Caio. Uma pergunta que eu queria fazer, que também tem a ver com a integração na América Latina, mas um outro aspecto, não tanto econômico, é a questão mais da cultura. E uma novidade que apareceu na última década, alguns analistas de ciência política têm chamado muita atenção para isso, que vinculado a essa ascensão da nova direita está uma nova consideração sobre o fenômeno cultural. Né? Então, por exemplo, no Brasil, a gente teve o caso do Olavo de Carvalho, né, que foi um guru da nova direita, né, e que teve uma intuição, uma percepção de que o debate na cultura era muito importante, né, na política e, consequentemente, na economia. Talvez sem ele, o bolsonarismo não tivesse a força que teve, né, segundo várias dessas análises. Eu queria ouvir um pouco sobre como que o ministro sente isso agora, nesse momento, no Brasil, e a posição que o Brasil pode ocupar
estratégica na América Latina, porque isso não é um fenômeno só aqui, né? O Milei na Argentina, outros que aconteceram antes do bolsonarismo no Brasil, né? Em Honduras, no Paraguai, em alguns outros países, né? Mas hoje a gente está num outro momento no Brasil. Eu queria ouvir um pouco, né, como que, enfim, qual a sua avaliação, né, sobre esse aspecto da cultura dos 10 anos para cá e, sobretudo, agora nesse novo momento do Brasil? Eu acredito que a direita e a extrema-direita, ela expressa, na verdade, um choque de civilizações, um choque cultural que está havendo no mundo, na humanidade, que muitas vezes vem acompanhado também da religião, que é a âncora para sustentar uma visão do mundo, certo? Que está desaparecendo, é a religião, é a fé. Daí vem a questão da família, né? A questão chamada identitária de costumes, que no fundo é a defesa de um modo único de vida, né? Que não aceita diversidade. Tradicionalmente, a direita se apoiou nisso, é que ganhou uma contradição que eu tenho chamado a atenção, que quem arrastou e consolidou uma visão da diversidade foram as classes médias cosmopolitas das grandes cidades, que são de direita e liberais, e foram as grandes transnacionais. Aliás, o símbolo disso, certo? É um banqueiro, né? Um grande banqueiro, que impulsionou, e a Open Society, que acabou, Soros, né, que acabou consolidando. E as forças políticas de esquerda acabaram ficando com ônus, porque a direita ataca as forças... A direita não ataca, quer dizer, ataca a Globo, porque a Globo, na verdade, é a vanguarda da luta pela igualdade racial, pela igualdade de gênero, pelo meio ambiente e pela questão da diversidade, da defesa da diversidade LGBTQIA+. Né? E também a oposição a armar a população, né? E a qualquer aspiração autoritária. As eleições, elas têm, conforme o país, o Brasil acho que é o país onde isso teve mais assim, peso, porque no Chile a eleição foi ganha com, no norte, o problema da imigração, no centro, o problema da segurança, e no sul, o problema do terrorismo, porque parece muito simples, né? Mas nós também tínhamos uma simplificação política, né? Porque nós precisamos achar que só a direita tem uma simbologia simplificadora, mas nós também, durante muitos anos, a nossa bandeira foi simples, vamos votar para presidente, né? A democracia, certo? O desenvolvimento do país, o social, os direitos sociais, entendeu? Direito à casa, direito à alimentação, direito ao estudo, direito ao transporte, direito ao saneamento. Essa luta política, na Argentina, por exemplo, a direita e o Milei não conseguiu imprimir na eleição, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, quando ele foi tentar na Argentina defender o armamento da população, ele foi repudiado, assim, praticamente não deram espaço para ele defender essa posição. Mas o problema da droga, o problema da segurança pública, da própria migração, do Chile para cima, tem pesado muito, além dos problemas nacionais. Os países têm sua especificidade, né? Que diferencia cada país para cada país. Mas eu vejo que isso pesa muito no Brasil, essa questão, porque tá alicerçada nas religiões neopentecostais, e que é uma questão complexa, porque tradicionalmente no Brasil a Igreja Católica participou da vida política nacional, né? Criou um partido, o PDC, apoiou, a cúpula da igreja apoiou o golpe de 64. Aliás, era a marcha da família com Deus pela liberdade, com o apoio da Igreja Católica. E as SEBs pastorais, a Teologia da Libertação, o Concílio Vaticano, acabou, com João Paulo, III, acabou mudando a igreja brasileira, e ela passou a ser uma igreja do povo popular, que foi a base muito do avanço democrático na década
de 70 e 80, e das lutas operárias e populares nas grandes cidades, nas grandes categorias, operariado industrial, também operariado de serviços privados e públicos, dos bancários, professores. Hoje nós estamos vivendo esse peso das igrejas neopentecostais dos territórios, junto com deputados, prefeitos, vereadores de direita, que têm o poder econômico dos governos e das emendas parlamentares, que vão para 50 bilhões esse ano, querem mais 5,6 bilhões. Isso também conformou a política brasileira e deu essas questões culturais, né, que o Olavo de Carvalho percebeu, e também porque é internacional, né? Há uma internacional conservadora, nós precisamos criar uma internacional progressista, entendeu? Nós não podemos, porque o que está acontecendo na Europa, na Holanda, na Dinamarca, na Suécia, na Itália o governo já é de extrema-direita, pode ser na França, o crescimento na Alemanha, da Alternativa, que é um partido de extrema-direita, inclusive na Bavária, né? E tem a Holanda, a Polônia, que daqui a pouco é um Estado teocrático, que agora houve uma mudança política, né? O primeiro-ministro é menos, né, de direita como o anterior, e a Hungria. Então, essa crise do Estado de bem-estar social, do capitalismo dos anos pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, que nasceu em Bretton Woods, porque é inacreditável, os Estados Unidos fizeram guerras no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, na Síria. Não pararam de fazer guerras. Quer dizer, eles estão impondo, mantendo a ordem que eles são o império, são o império. Os Estados Unidos não é mais uma república, é um império, e nem é uma democracia, uma plutocracia. Na verdade é. E um país profundamente dividido, em crise, inclusive, o sistema político dos Estados Unidos. A crise é muito... Quem vai aos Estados Unidos volta impressionado com a concentração de renda, aumento da pobreza, com a divisão do país. Há riscos reais de estados romperem com a União por causa de decisões que possam ser tomadas com relação ao Trump. E o sistema político eleitoral atrasado, né? O sistema de apuração, o modo de eleger o presidente do colégio eleitoral, que não corresponde ao voto no candidato. Um sistema, apesar que é um império, é o maior império dos últimos, mesmo maior que o Império Inglês, de certa maneira, pelo poder que ele tem, apesar que podia ser maior, no sentido que eram colônias, né? O Império Inglês. Eu vejo que o Brasil, nesse sentido, tem que se concentrar na integração sul-americana. Sei que está difícil no primeiro ano do governo do presidente Lula, dado que ele queria repor o Brasil no mundo, não só na América do Sul, e também pelas tarefas internas do governo, porque nós não tivemos transição. E tivemos o 8 de janeiro, e encontramos a maioria dos ministérios desmontados. Ministério importantíssimo como a educação, saúde, não só cultura, ciência e tecnologia, aquela fusão de ministérios no Ministério da Economia sob Paulo Guedes. Isso tudo, assim mesmo, acho que nós superamos bem a transição e o primeiro ano de governo. Agora já estamos numa outra etapa que, aliás, o ministro Haddad apontou quando ele propôs a reforma do imposto de renda, de lucros e dividendos, dos impostos no sistema financeiro, trouxe a questão do imposto universal e o vice-presidente Geraldo Alckmin, mais o BNDES, apresentou essa nova indústria Brasil, entendeu? Que são duas direções para esse ano, com todos os problemas que o governo tem, porque agora nós estamos enfrentando esse desafio aí das emendas parlamentares e do discurso que fez ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, né, que está tendo repercussão e consequências, está sendo repercutido hoje. Agora, ministro, como é que é possível, de alguma maneira, acelerar o combate à desigualdade, né? Porque é uma coisa estrutural, a desigualdade no Brasil é um negócio impressionante e se aprofunda, né? Apesar do desenvolvimento, enfim. Como é que é possível acelerar isso? Nós devemos... Eu tenho dito e repetido que nós temos que pensar em 12 anos. O ideal para um país é uma continuidade de 20 anos, no mundo de hoje. Porque precisa ter continuidade os programas. A educação brasileira, né? Ela tem que ser integral, né?
Nós temos que colocar até a 9ª série todas as crianças o dia todo na escola, para ter artes, para ter esporte. E o ensino médio também tem que ser integral. Nós temos que tirar a juventude das ruas. E ele precisa se adequar ao desenvolvimento tecnológico e ao desenvolvimento que o país está tendo nesse momento. O ensino tem que estar ligado ao sistema empresarial. Não é só o sistema S, os Senais, no caso do comércio, da indústria, da agricultura, do transporte, que existem escolas. Nós precisamos, sem perder o caráter humanista do ensino, né, nós precisamos formar. Né? Eu fico pensando o seguinte, como é que os Estados Unidos enfrentou a Segunda Guerra Mundial? Como é que ele formou aquela fantástica mão de obra de mulheres mais, né, do que homens, para fabricar aqueles avanços tecnológicos? Aquilo significava um salto tecnológico na indústria de defesa fantástico. Sabe por onde? Pela educação, pelo correio. Porque também a tecnologia era simples, né? Você lembrar no Brasil como é que tinha o Instituto Universal? Vamos lembrar? Quando eu cheguei em São Paulo, tinha propaganda em todo lugar. O ensino a longa distância e a escola técnica profissional tem que avançar. Nós temos que... Eu fiquei preocupado com essa história dos institutos federais que o presidente Lula inaugurou e agora vai criar mais 100, porque eles têm metade das vagas para mestrado e para doutorado, e tem reitores. Eu estava pensando nas escolas como as escolas técnicas de São Paulo, né? Como as escolas técnicas que são necessárias, porque nós temos 1 milhão, talvez, de vagas de empregos que não são preenchidos porque não tem qualificação. E nós temos um problema social grave, que nós precisamos tirar a juventude das ruas por causa do narcotráfico, por causa do crime. Então, o país, isso é um programa de 10, 15 anos, não é um programa de 4 anos, entendeu? No caso da educação, mesmo caso, se nós pensarmos numa reindustrialização, uma neoindustrialização do Brasil. O país precisa dar uma reforma tributária. Ela tem que acontecer, nós temos que virar essa pirâmide, né? Nós precisamos cobrar impostos da renda, da riqueza e da propriedade, não dos produtos, dos serviços, que no mundo todo é assim. Certo? E nós precisamos dar condições para o Estado brasileiro fazer os investimentos nas áreas prioritárias. Do jeito que está hoje, não tem investimento. Se os bancos públicos estão descapitalizados, como foram descapitalizados e quase privatizados, porque metade do crédito nacional da poupança está na mão dos bancos públicos. Então, nós precisamos convencer, que agora, como o agronegócio está enfrentando uma baixa de preços, uma falta de crédito, e a indústria sempre enfrentou, a ideia de capitalizar os bancos públicos, né, e de buscar uma redução dos juros, porque os juros que nós temos no Brasil inviabilizam o crescimento, na maioria dos casos, e mais grave, concentra a renda barbaramente, porque a classe trabalhadora não paga juros de 11,25%. Ela paga de 30% a 40%, paga um spread bancário médio de 30%. Significa, se ela paga 50% quando compra uma televisão, cada 2 de televisões deixa de fabricar uma e concentra essa renda. Aí isso já expropria a massa salarial das famílias que depende do salário, que já no Brasil, está baixa, né? Ontem saíram os dados da participação do salário na renda nacional. Cada vez mais, né, em vez do lucro e o salário crescer, são os juros que estão crescendo na renda nacional e o aluguel do dinheiro. Aí vem a dívida pública. Porque dívida pública brasileira pode ser menor que de um ou outro país, que é na América, como deram agora os dados, na América Latina, certo? Mas se olhar para o Japão, para a Itália e para outros países, eles não pagam juros, eles podem ter dívida pública de 250% do PIB, 150%, eles pagam 0,5% de juro, e pagaram negativo até pouco tempo. Com o crescimento da inflação e do aumento dos juros, agora estão pagando. Os Estados Unidos mesmo teve que parar, tomar cuidado com os juros, porque começou a pesar o pagamento do serviço da dívida dos Estados Unidos, que é uma dívida de quase o dobro do PIB, entendeu? Então, aí nós pegamos, pomos 5% do PIB todo ano na mão de 2 milhões de brasileiros, porque os outros 15 milhões que têm títulos públicos, né, para o investimento ou que são aposentados nos fundos de previdência, ficam com 10, 15% desses 500 bilhões. 10 anos são 5 trilhões que você entregou para uma minoria do país. Então,
Isso é uma loucura que está acontecendo no Brasil. Tem que reverter esse processo. Agora, esse processo, para ser divertido, precisa ter um pacto social, precisa ter uma maioria social. É que eu tenho insistido, agora mesmo que nós estamos enfrentando essa situação, essa discussão sobre a presidência da Câmara. O importante é saber qual é o programa que o parlamento está disposto a pactuar com o governo do presidente Lula e com a sociedade, né, as classes proprietárias e as classes trabalhadoras, do país nos próximos anos. O Brasil precisa dessa reforma tributária que o ministro Haddad está propondo e precisa dessas medidas. Precisa dessas medidas que o governo apresentou sobre a questão industrial, certo? E precisa enfrentar esses problemas da segurança pública, da educação, esse problema da mobilidade urbana, das áreas de risco, porque a expectativa é que o Brasil produza mais 100 milhões de toneladas de cereais e produza mais 1/3 do que produz de proteínas hoje. E a nossa expectativa é que o Brasil se reindustrialize, porque pensar que o Brasil pode ser uma Nova Zelândia ou uma Austrália, ou mesmo o Canadá tem uma base industrial, mas que turismo e agregar valor na mineração e na agricultura, certo? E ter avanços de inovação tecnológica vai equacionar os problemas do Brasil, é um erro crasso. Então, é preciso, o presidente da Câmara novo, ele vai pactuar qual a agenda para o país, porque se for só a agenda das emendas parlamentares, que eu temo que as emendas parlamentares sejam um desperdício de recursos que são escassos, que o país precisa se concentrar nas áreas estratégicas. Eu, por exemplo, petróleo e gás. A renda do petróleo devia ser parte de um fundo soberano nacional para investir em avanços tecnológicos, na infraestrutura, no meio ambiente e na educação. Dinheiro dos jogos devia ser posto todo na educação integral e profissional. Porque o país precisa ter prioridades e concentrar os recursos. Agora, isso depende do pacto social ou da luta social ou da disputa política. Como nós somos minoria no parlamento e as forças conservadoras de direita são maioria, né, nós ficamos numa situação sempre de fazer acordos, né, concessões para a governabilidade e para os avanços que nós possamos realizar no país dentro das condições históricas que nós estamos governando. Porque nós fizemos uma frente ampla para derrotar o bolsonarismo, não que ela seja a frente política ampla, seja um impedimento, mas as forças econômicas que também apoiaram o fim do bolsonarismo, né, são contraditórias. E essa questão da base parlamentar do PP, do PL, mais do PP e do PL, ter esse caráter que se expressa de 51 bilhões no orçamento, agora querem mais 5,6, né? E a destinação dessas emendas, né, para prefeitos, no sentido, porque se você, o Felipe Melo, né, fez hoje uma exposição como que o crescimento da prefeitura vai junto com o crescimento dos deputados dos partidos do Centrão, e como que no caso do PT e outros partidos, não depende de prefeito para eleger os deputados e senadores, entendeu? Ainda que em parte sempre depende, porque eu mesmo fui candidato e tive muito apoio de prefeitos que eu tinha trabalhado para eleger em 88, mas não tinha nenhuma emenda, não tinha dinheiro, não tinha nada, era trabalho político, né? Era trabalho de disputa do voto, né, popular. Assim. Então eu vejo que nós estamos vivendo um momento, o discurso que o Arthur Lira fez ontem, ele abre um ano antes, é uma coisa incrível, um ano antes, que a eleição vai ser em fevereiro de 2025, a questão da nova presidência da Câmara. E essas questões que o governo não cumpre os acordos, né? Mas se tem 51,6 bilhões de emendas, se tem ministros, né, não só do PSD, né, que nem está nessa questão, certo? Do União Brasil, certo? Mas do PR, mas tem também do PP, ministro, só não tem do PL, né? O governo do presidente Lula tem o PR e o PP na sua base. Você vê como é que é complexa a nossa situação. Ministro, eu queria aproveitar a tua presença e a sua liderança no partido, você é fundador, uma das figuras mais importantes da história do PT, ainda é, né? E eu
eu assisti com atenção o discurso do Lula na refiliação da Marta Suplicy ao PT, né? E aí fiquei pensando, poxa vida, nada contra a Marta, imagina, foi uma grande prefeita e tal. Mas o PT, para uma das mais importantes cidades do país, vai lançar Boulos, também nada contra o Boulos, mas Boulos com candidato a vice a uma política que tinha saído do partido, né? Quer dizer, o PT está em crise. Qual a perspectiva desse importante partido? O PT enfrentou, de 2013 a 2019, 20, uma repressão não só jurídica, mas política. Nós não podíamos sair com os símbolos do PT, nem da CUT, nem da MST, nas ruas. Houve um processo político no Brasil de tentativa de criminalização e de levar o PT à ilegalidade ou de inviabilizar o PT e a prisão num processo sumário político de exceção que foi anulado, do presidente Lula e as nossas prisões, desde o mensalão. A luta política contra nós, o poder judiciário acabou tendo um papel muito importante, né? E essas questões da luta contra a corrupção, né? Nós estamos vendo agora que os procuradores, né, e o próprio Moro, em matéria de luta contra a corrupção, agora inclusive a Transparência Internacional, né, em matéria de luta contra a corrupção, eles não tinham muita autoridade moral para falar. Essa questão da corrupção, eu como já estou chegando aos 80 anos, o Jânio Quadros ia acabar a corrupção no Brasil. Hoje é quase inacreditável que o nosso povo tenha acreditado nisso. E o Collor ia acabar com a corrupção, os militares vão acabar com a corrupção. Essa bandeira é uma bandeira que, infelizmente, porque existe um problema sério de corrupção, não só no Brasil, mas porque falava muito da Dinamarca como modelo de não corrupção. Até o dia que eu assisti o seriado Borgen, que mostra a coisa da corrupção lá, inclusive tem um assassinato, né? Tem um crime de morte. É um problema grave, que tem que haver controles, não só sociais, mas controles estatais, né? E o Brasil, em matéria de legislação e de controle, fica até na frente de muitos países desenvolvidos, industrializados, né? O PT, portanto, está pagando o preço desse momento histórico. Nós vínhamos crescendo eleitoralmente em todos os sentidos. Em 16 e 20 tivemos um descenso, falando em eleição municipal, e agora estamos trabalhando para ter um ascenso, né? Do partido apoiar candidatos que não são do PT, eu vejo com naturalidade, porque o Boulos sozinho foi para o segundo turno. Nós, para disputarmos essa eleição aqui, nós teríamos que trazer o Haddad para disputar a Prefeitura de São Paulo, porque nós não temos um nome em São Paulo. Apesar que nós tivemos excelentes prefeitos nas grandes cidades de São Paulo, certo? Mas nós não temos um nome. Então é natural que o PT também apoie o PSOL e em outras cidades, porque o que importa para nós agora é que sejam eleitos aliados do projeto político que nós estamos desenvolvendo na Presidência da República, é o caso do Eduardo Paes e de outras cidades. O PT terá candidatos em cidades, terá em Fortaleza, terá em Goiânia, que é uma candidatura que, aliás, a pesquisa hoje coloca ela em primeiro lugar, a Adriana Arcossi. Adriana Arcossi. Terá em Natal a nossa deputada Natália, e assim em outras cidades. Agora, é um momento que o PT vai começar a retomar. Nós não temos ilusões. O PT vai crescer muito, vai crescer muito em vereadores, vai crescer no Nordeste muito em prefeitos. Minas Gerais tem uma situação razoável em cidades médias, no Rio Grande do Sul também, mas é um processo político, porque nós passamos 6 anos com uma repressão, chegou a prender o Lula chegou a ficar inelegível, mas o Haddad teve 32 milhões de votos, então o que mostra que nós temos uma base social, política, eleitoral, e há ideias, forças, há uma simbologia em torno do que o PT representa porque nós ganhamos 5 eleições. A que nós perdemos porque o Lula estava inelegível e estava preso, porque se estivesse solto, o Haddad tinha ganho.
Então, nós somos uma força política, de certa maneira, nós somos uma continuidade do PTB, do MDB, que representam um conjunto de ideias democráticas, vamos dizer assim, nacionalistas, sociais, entendeu? No caso, uma parcela socialistas, que o PT representa. Como do lado nós temos as forças, antes falavam as forças produtivas, né? Temos forças políticas, forças empresariais, e que representam as visões, né, de centro-direita, de extrema-direita. O país está muito politizado, porque muitos anos atrás, dificilmente um partido se apresentava na televisão defendendo, falando que é um partido conservador de direita. Hoje, o Bolsonaro fala, ele não é de direita como devia ser, eu não quero o apoio dele. Entendeu? O cara tem que ser de direita, tem que ter aquele decálogo, né, de propostas políticas, né? A privatização, entendeu? A desregulamentação, né? Armar a população, ser contra o aborto, defender a família. Aí quando você vai ver, o que o Bolsonaro fez pela família nos 4 anos que ele governou? Absolutamente nada. Se você olhar o que o Lula fez pela família brasileira nos anos que ele governou, é uma coisa assustadora. Essa questão ideológica, cultural, que tomou conta do voto conservador no Brasil, é inacreditável. No Mato Grosso, que é um estado agrário, né, industrializado, agroindústria, grande produtor de soja e milho, né? Se você olhar o conjunto de obras que o Lula fez, enche uma página. O Bolsonaro não tem uma obra. Ele não tem uma obra no Mato Grosso. E assim se repete muito. É uma coisa. Há uma divisão política mesmo, mas essa divisão política é um erro pensar que ela é uma divisão só ideológica. É um conflito de interesses também. Porque quando nós falamos em reforma tributária, nós estamos falando quem que vai perder parte da renda que tem na renda nacional para o Estado fazer investimentos. No Brasil, quem está pagando mais proporcionalmente é a classe trabalhadora. Né? E 1% do país, que tem quase 1/3 da renda nacional, né? Praticamente se pagam 1/3 dos impostos que pagam os outros brasileiros que não detêm 100 milhões, que não detêm 20% da renda nacional. Sem falar nos 20 milhões que não detêm 1%. Então, essa concentração de renda, essa questão da concentração de renda, da estrutura tributária e dos juros, são as 3 questões que, no meu entendimento, impedem um crescimento sustentável no Brasil. Evidentemente que o Brasil pode crescer, apesar disso, que cresceu em outros momentos, vem crescendo, certo? Quando dizem para mim que o Brasil não cresceu nos últimos anos, eu penso das cidades que eu visitei há 20 anos atrás, há 10 e visito agora, a extraordinária mudança que houve nela. Nosso problema, nós somos um país desenvolvido. O problema nosso é que nós temos muita desigualdade, muita pobreza, e de maneira desnecessária, porque nós temos riqueza suficiente para dar um padrão de vida para todos os brasileiros e brasileiras, certo? Um padrão de vida mais do que razoável. Porque o Brasil é muito rico. Qual é o país do mundo que tem a segurança energética limpa e alimentar que o Brasil tem? E pode ter tecnológico. Porque o grande desafio nosso agora é fazer a transição dessa energia limpa, fazer a transição para uma economia agrícola sem agrotóxico e que preserve a terra e a água, né? E o Brasil entrar na era, né, da robótica. O Brasil se industrializar no sentido que o mundo já se industrializou, não cometer os mesmos erros, porque também nós podemos evitar. Um deles é o problema ambiental, né? E o problema da desigualdade social. Nós temos que fazer um crescimento que evite, que se aprofunde a pobreza e a miséria no Brasil, porque nós crescemos como nunca no milagre econômico, mas como nunca aumentou tanta pobreza nas grandes cidades, até porque houve um grande processo migratório, que criou uma classe operária que tinha um padrão de vida médio, mas também criou uma massa de deserdados, de pobres, que fizeram a luta, inclusive, contra a ditadura e a luta pela Constituição, né? Vamos lembrar que o MDB chega no governo em 86, com amplíssimo, fez maioria na Câmara e no Senado, com expectativa que ia fazer reformas que iam trazer o bem-estar para a maioria da população, e fracassou, por N questões. E o nosso desafio é esse, não fracassar, porque nós já estamos no 5º governo nosso. Como que nós não fracassamos? Como que nós damos resposta a essa aspiração, essa ansiedade da maioria do povo brasileiro?
Caso contrário, acaba prevalecendo, né, as teses da direita, o modo da direita governar, no meu entendimento. Ministro, queria fazer duas perguntas, a gente está já encaminhando para o final. Eu queria perguntar duas coisas um pouco diferentes, mas que se conectam de algum modo também, e já apareceram nas suas falas, né? Uma delas é sobre a influência das novas tecnologias digitais nos processos eleitorais, né? O Boulos talvez tenha uma grande vantagem, porque eles comunicam muito bem pelas redes sociais, né? No Instagram, essa linguagem que é nova, né? E ele sabe mobilizar isso de uma forma que talvez só o bolsonarismo tenha conseguido, né, antes dele, e que foi muito importante, né? Os grupos de WhatsApp, só que de uma maneira totalmente diferente do bolsonarismo, né? Mas ele domina essa linguagem, vamos dizer assim, mais moderna, né, da comunicação digital. Eu queria ouvir um pouco sobre essa transição, que talvez possa ser marcada ali em 2013 mesmo, porque foi o ano do boom dos smartphones no Brasil, né? E que coincide com as jornadas, né, de junho de 2013. Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu relacionada com isso. E a outra pergunta, eu sou professor no Amazonas, e tem um público aqui assistindo, né? A gente tem uma penetração grande no interior também, a UFAM tem muitos alunos, tem campi no interior do estado. Teve uma lei recente estadual que cooficializou 13 línguas indígenas, né? São agora línguas cooficiais do estado do Amazonas. O município de São Gabriel da Cachoeira já tinha feito isso com uma lei municipal, com 4 línguas, agora isso aumentou. Então aqui a gente tem também um cenário do plurilinguismo, né? E além das fronteiras com países de língua hispânica e que também tem etnias indígenas lá. Eu queria também saber como que esse contexto, né, que está relacionado com a Amazônia, pode ser inserido de uma forma mais evidente, né, como políticas públicas do governo, né? Porque talvez os outros governos do PT não tivessem tanto, porque essa questão não estava tão em voga como está hoje, a questão das mudanças climáticas e também a questão da participação indígena, por exemplo. Agora a gente tem um Ministério dos Povos Indígenas, né? Não tinha uma representação política, né, como tem hoje. Eu queria ouvir também um pouco sobre, se puder falar um pouquinho, né, sobre essa questão, se está no seu horizonte de análise política também, a questão do contexto amazônico. Inclusive, eu fui a Amazonas durante a campanha eleitoral. Aliás, a primeira vez que eu voltei ao Brasil, em 71, eu entrei por Manaus, Bogotá, Manaus. Depois também a Ana Corbusier, minha amiga, Maria, como era o nome dela, também entrou uma vez por Bogotá, Manaus, que era uma rota segura para nós. Bem, é um fenômeno real e é muito complexo e não é de solução simples esse problema dos povos indígenas, das nações indígenas, que são amplamente minoritárias no nosso país, ao contrário do Equador, da Bolívia, do Peru, né? Mas que tem uma cultura que tem que ser preservada, inclusive as suas línguas, e tem um espaço, né, natural, que é o espaço deles, que o governo tem, o governo do Lula tem, inclusive, listado, são as terras indígenas originais, né? O governo enfrenta um desafio grande, que é a culturação e o avanço. Antes era do garimpo, agora é do crime organizado junto com o garimpo. E geralmente sob proteção de governos. Está vendo o que está acontecendo com o governador de Roraima. O problema nosso é que parlamentares, empresários e governos sustentam esse avanço. Porque garimpo pode existir, desde que legal, em cooperativa ou não, e com tecnologia moderna. Porque o meu temor, certo, é que se o Estado não se ocupa disso, certo, o avanço do crime acaba cooptando grande parte dos indígenas, como nós vimos em Rondônia,
na reserva Roosevelt de diamantes, que é uma operação que nós coordenamos através da Casa Civil em 2003-2004, e ficamos estarrecidos quando nós encontramos uma estrutura de veículos, de armas e de equipamentos por indígenas, certo? Que já estavam, na verdade, cooptados. Então, essa presença permanente do Estado na terra Yanomami é mais do que necessário, porque aquilo se transformou num crime transnacional e numa aliança, inclusive não só de minérios, mas também do pescado, certo? Se transformou num problema gravíssimo. O problema da Amazônia, certo, é a presença do Estado. É a regularização fundiária e é o desmatamento zero e, de certa maneira, zero de avanço da fronteira agrícola. O Brasil tem 40 milhões de terras degradadas que podem ser recuperadas, e agora começa a aparecer um programa para isso, e começa, inclusive, a aparecer máquinas e equipamentos para isso, que simplifica muito. E o Brasil tem 170, eu pensei que era 200, mas um pecuarista me corrigiu, milhões de hectares de terra para 200 milhões de cabeças de gado. Isso pode ser reduzido em 30 milhões facilmente durante um período de anos, né? Através de avanços tecnológicos e de aproveitamento e convivência com a floresta, a pecuária com a floresta, como a agricultura também. E nós temos toda a biodiversidade e todo o extrativismo e a pesca para desenvolver na Amazônia, apesar que são 40 milhões de brasileiros. No caso da cidade de Manaus, ela evitou o desmatamento do estado de Manaus, um mal que veio para o bem, vamos dizer assim, né? O distrito industrial, a Zona Franca no passado, acabou preservando. Mas é evidente que há um avanço e há uma destruição. O problema do Pantanal é muito mais grave, né? Agora, isso só se resolve com a presença do Estado com políticas públicas. A presença do Estado significa a presença do Estado do ponto de vista policial, fiscal, certo? E a presença do Estado no sentido dos equipamentos que o Estado tem de saúde, educação, de promoção social, para evitar... Fora que nós temos muitas populações indígenas que já estão assimiladas, vamos dizer assim, que estão vivendo na pobreza e na miséria na região sul do Brasil, na Bahia, em conflito com proprietários de terra que querem avançar sobre suas terras, ou o turismo que quer avançar sobre suas terras, que o Estado tem que defender e preservar. Eu vejo que... E é um problema, evidentemente, que tem um impacto internacional como a questão ambiental grave para a imagem do país e para os interesses do país, porque o protecionismo europeu se aproveita facilmente dessas questões também. Isso não é pretexto para nós não avançarmos, né, na preservação do meio ambiente e na proteção dos povos indígenas, mas muitas vezes há uma utilização tanto de direitos humanos, trabalhistas, ambientais, pelo protecionismo dos países desenvolvidos. Em relação à questão primeira que você levantou, nós avançamos muito nos últimos anos, inclusive o PT, sob a presidência da Gleice, na parte de comunicação, nas redes, na parte de formação política, mas nós, a esquerda em geral, entrou muito tarde, percebeu muito tarde, depois de anos, que a grande força, o grande instrumento da direita eram as redes, né? E a desproporção do poder econômico é muito grande. Pode ser problema de falta de visão nossa sobre as redes, pode ter acontecido um atraso na assimilação, assimilação desse novo instrumento fantástico, pode, mas o poder econômico pesou muito, porque custa muito caro, né? Eles fazem, do sistema que eles montam de pirâmide, 20 empresários, né? 2 mil, 20 mil, 200 mil, tem um custo elevadíssimo. Esses 20 empresários pagam, geralmente, ilegalmente. Então, também tem esse peso. Hoje, está à disposição de qualquer cidadão, até a técnica, e empresas que te dão condições de você estar no Instagram, estar no Facebook, estar no Twitter, entendeu? É uma questão de decisão política, mas também de recursos. Realmente, o Boulos tem muitos parlamentares do PT têm avançado muito nas redes, a própria presidência Gleice tem uma presença muito grande, entendeu? Eu fiz blog,
Eu fui um dos pioneiros, né? Eu inaugurei meu blog em 2006. Eu fiz blog de 2006 a 2015. Fiz, inclusive, preso, quando eu estava preso no processo da Ação Penal 470, que levou o nome de Mensalão. Eu continuei fazendo blog. Certo? Foi um instrumento muito importante para mim. Depois, quando eu voltei, eu passei praticamente 2/3 do tempo preso, de 2013 a 2019, eu voltei mais a escrever, ainda não... Mas o Zeca Dirceu, que é meu filho, por exemplo, tem uma presença muito grande nas redes. Vai pesar, e pesa muito nas eleições isso. E realmente o Boulos tem essa vantagem. O PSOL tem, né? Mas também nós temos que lembrar que o PT é um partido nacional, um partido que tem uma base social nacional, né? Um partido que é o partido de preferência nacional, é o melhor momento da imagem do PT e da força política do PT, é esse momento, até melhor que nos momentos passados. Nunca o PT teve uma imagem tão boa, teve tanta adesão. Precisa transformar isso em organização partidária e em força política eleitoral. É o desafio de que todos nós concordamos no PT. Ministro, o próximo processo eleitoral você vai participar, né? Já vai poder participar como militante, porque tem algumas coisas que eu tenho que aproveitar para esclarecer. Primeiro, eu não falo em nome do PT, evidentemente não, nem do governo. Eu falo em meu nome pessoal, até porque eu estou fora da direção do PT desde 2012, já faz 11 anos, né? Estou fora do governo desde julho de 2005, porque às vezes parece que eu, pela minha trajetória política, evidentemente pela liderança que eu tenho, eu não sou, né, não vou fazer uma falsa, né, como se diz, falsa modéstia, né? Parece, mas eu não falo. Também eu não estou me opondo à presidenta Gleice, eu discordei de uma decisão do Diretório Nacional, certo? Ela dirigiu o PT nos piores momentos do PT, né? Ela dirigiu o PT no golpe da Dilma, na prisão do Lula e construiu o Lula livre, certo? Enfrentou os processos eleitorais de 18, e conduziu o PT em 22, então ela tem toda a legitimidade e autoridade, é a nossa presidente. Agora, no PT... o PT é um partido democrático, quando você diverge e diverge publicamente, né? Porque o debate estava público sobre a âncora fiscal, né? E sobre as medidas que o governo está tomando na política econômica, né? Só isso, foi uma divergência localizada. Eu não tenho nenhum projeto de voltar à direção do PT. Estou dizendo agora que eu já sou candidato a deputado em 26. Não tem, eu não estou com esse horizonte eu tenho ainda julgamento no STJ, no Supremo, para ver se eu consigo virar essa página da Lava Jato, né, de toda essa ilegalidade que foi feita contra nós. Então, eu estou mais focado na minha vida profissional, na participação política. Isso sim, eu vou participar sempre da vida política do país, vou ser sempre militante, sou sempre um ativista político, vou procurar sempre contribuir para o debate e vou sempre procurar apoiar o governo do presidente Lula, que ele sabe disso, né, que pode contar comigo sempre. E a nossa presidente Gleice também sabe que eu sou leal e disciplinado. Agora, debate político é debate político. Né? Disputa política de ideias é disputa política de ideias. Excelente. Podemos terminar, que eu tenho... Obrigado, ministro. Adorei a conversa, foi muito bom. Eu estou um pouco sobre anestesia ainda, viu? Ela é simples, é uma anestesia, mas como eu não tomei, esqueci de tomar pingar os colírios antes, eu tive que fazer tudo em 4 horas, né? E me deu um excelente, ministro, excelente. Fica aqui o convite, a promessa sua de voltar daqui uns 3 meses ou 4 aqui no canal do Caio, pode ser? Foi excelente, excelente. Uma verdadeira aula de Brasil e de mundo. Parabéns, ministro, parabéns. Também já depois de 60 anos, né, tem que aprender alguma coisa, né, Zé Márcio? Parabéns. Nós estamos nisso já faz 60 anos, Zé Márcio. É verdade. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. A gente agradece aqui. Agradecemos também a presença de todas e todos. Fiquem ligados nas próximas conversações.